Bom estarmos aqui, né? Abra sua Bíblia aí. Livro de João, Evangelho de João. Quarto livro do Novo Testamento. Último capítulo, capítulo 21. João capítulo 21, versículo 13. A 19. João 21, 13 a 19. Diz assim: Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a lhe dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e ele te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Amém? Mais uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Pai, por nos ter conduzido até aqui. Obrigado pela vida de cada irmão que deixou o seu lar e veio até aqui para te adorar, te cultuar. E agora, Senhor, para, junto conosco, meditarmos na Tua Palavra. Já lemos a Tua Santa Palavra, agora pedimos que fale ao nosso coração. Santo Espírito, fala ao nosso coração, fala ao coração de cada irmão, fala no coração de todos aqueles que ouvirem essa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu vou pedir que alguém encoste essa porta, está fazendo muito barulho. Queridos, vamos falar hoje sobre, meditar com vocês hoje sobre a igreja. A igreja. Até eu gostaria que todo mundo estivesse aqui, os músicos, eu não queria que ninguém estivesse fora hoje. Essa palavra é para a igreja. Então eu gostaria que todo mundo estivesse aqui. Até para depois não dizer: não, eu não ouvi essa palavra.
Essa palavra é para a igreja, se é que nós queremos ser igreja do Senhor. Eu tenho ficado muito incomodado com igreja, Osmar, com a igreja. Até porque quase que cada quadra das cidades hoje no Brasil tem uma igreja. Seja evangélica, seja católica, quase toda quadra tem uma igreja. 80% das pessoas no Brasil diz que são cristãs. É o país mais corrupto do mundo, o país mais violento do mundo, o país que tem dado o pior exemplo, um dos piores exemplos de nação para o mundo. Que evangelho é esse? Que igreja é essa que nós temos no Brasil? Há poucos dias, pastores presos por conduta irregular. Vários desses que foram presos na Lava Jato já passaram por igreja. Que evangelho é esse? Que não tem nos levado a ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos têm escandalizado o nome de Deus no Brasil e no mundo. Não é por outra razão que muitas pessoas não querem nem que fale de evangelho. Eu tenho procurado levar aos meus vizinhos, de alguma maneira, a palavra de Deus. Eles fogem pela tangente. Não gosto de religião. Não gosto de igreja. Muitos deles, não sou católico, não sou evangélico, não sou nada. Acho que igreja é meio de vida. Queridos, se muitos têm se escandalizado com a igreja, se nós cristãos estamos preocupados com a conduta da igreja, imagina Deus, imagina o próprio Deus. Jesus chegou a dizer que ai daquele que causasse escândalo. Ele falou que era melhor que o causador de escândalo tivesse uma corda amarrada no seu pescoço e fosse lançado no fundo do mar, morresse afogado, do que causar escândalo. Porque, queridos, quando a gente escandaliza pessoas, a gente afasta essas pessoas de Deus, muitas vezes para sempre. Uma coisa errada que nós fizermos pode levar dezenas, centenas ou milhares de pessoas para longe de Deus para o resto da vida. O texto que nós lemos diz que Jesus estava aparecendo para os discípulos pela terceira vez. E o texto que nós lemos, Jesus fala para os discípulos, venham comer. Ele pega peixe, o Senhor pega peixe e pão. E convida os discípulos para comerem. E após comerem, após jantarem, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor fala, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus repete isso 3 vezes. Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus foi tão incisivo com Pedro, falando sobre apacentar ovelhas? E chega a falar com ele 3 vezes, perguntar para ele 3 vezes a mesma pergunta, Pedro, você me ama? E ele responde, sim. E Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. Por que Pedro fala isso por que Jesus fala isso com Pedro? Queridos, é o último capítulo do livro de João. Se você passar para o próximo livro, é Atos.
E Atos começa a falar o quê? O nascimento da igreja. Atos é o nascimento da igreja. Capítulo 1, capítulo 2. É o nascimento da igreja de Cristo. Talvez não seja a igreja, ou não seja a igreja, muitas que estão no Brasil e no mundo, porque tem muitas que não são mais a de Cristo. É a do apóstolo, é a do pastor, é a do bispo. Mas o Atos traz para mim e para você como é que nasceu a igreja de Jesus Cristo. A noiva do Cordeiro, a que vai ser arrebatada, a que está sendo preparada, como diz o apóstolo, para ser apresentada ao seu marido. E se nós dizemos que somos igreja de Cristo, nós temos que vir para a palavra e ver o que é ser igreja de Cristo. Porque principalmente no nosso tempo, o Brasil e o mundo está cheio de igrejas. Na Europa as igrejas em muitos lugares já fecharam. Elas perderam o seu valor a ponto de estarem fechadas e se tornarem comércio e cinemas. Porque o evangelho lá, para eles não funcionou. Mas o Atos dos Apóstolos fala sobre a fundação da igreja de Jesus Cristo, a de Cristo, não a dos homens, a de Cristo. E eu quero fazer parte da de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que você que deixou sua casa, veio aqui, também está lutando para fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Aquela que que é salva por Ele, aquela que é colocada num lugar para crescer, para ser templo de Deus e para ser sacerdócio. Um povo que vai transmitir Deus para o mundo perdido. Esse é o objetivo da igreja. Foi para isso que Jesus trabalhou 3 anos e meio com os discípulos. Foi para isso. 3 anos e meio. Então, primeira coisa, igreja de Jesus Cristo não nasce da noite para o dia, sem nenhum princípio, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento da palavra de Deus. Pode ser clube, pode ser igreja do fulano, do beltrano, do ciclano, mas a de Jesus Cristo nasce com base na sua palavra. 3 anos e meio Jesus ensinando. Olha o Atos 1. Fiz o primeiro tratado, o escritor dizendo, acerca do que Jesus começou não somente a fazer, mas também a ensinar, até o dia que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então a igreja de Jesus Cristo é uma igreja que foi, esses apóstolos que fundaram a igreja, eles caminharam 3 anos e meio com Jesus, aprendendo, sendo ensinado. E o que Jesus ensinou foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus foi cheio do Espírito Santo para operar milagres, maravilhas, mas também para ensinar 12 homens a serem discípulos de Jesus Cristo. 12 homens que pudessem continuar, construir a sua igreja e levar o evangelho até aos confins da terra. Queridos, muitos aí no mundo hoje, sou a igreja de Jesus, sou a igreja apostólica, sou a igreja não sei o quê. Queridos, nós estamos nessa base? Nós estamos aqui? Nós vivemos isso aqui? Nós somos igreja que, como diz aqui, Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar.
E depois de ter dado mandamentos, no plural, pelo Espírito Santo aos seus apóstolos que escolhera, ele entrega a última mensagem dizendo para eles, ó, fiquem na cidade, vão para o cenáculo, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo, revestidos de poder, para que vocês possam, agora, depois disso, ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, em Judeia e até aos confins da terra. A igreja não nasceu por acaso, a igreja de Jesus Cristo não é qualquer coisa. Eu não posso chegar num lugar e dizer que eu sou, e fundar uma igreja e dizer que, de qualquer jeito, e dizer que é a igreja de Jesus Cristo. Não, queridos, a igreja de Jesus Cristo não é assim. Ela tem bases, ela tem fundamento. Tem base, tem fundamento. Então, meus queridos, e a gente caminha pelo começo de Atos aqui, Jesus então dá mandamentos aos apóstolos, Jesus pede para eles ficarem no cenáculo orando até que fosse revestido do Espírito Santo, tivesse uma experiência poderosa com o Espírito Santo, fossem capacitados. Depois no capítulo 2, o Espírito Santo, eles vão para o cenáculo, no capítulo 2, o Espírito Santo vem, desce sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas estranhas, e foi um fato tão tremendo, tão extraordinário, que muita gente de Jerusalém corre para lá onde eles estavam reunidos, onde estava o cenáculo, diz que foi um vento impetuoso, foi um barulho extraordinário quando o Espírito Santo desceu, e que assustou muita gente na cidade, e muita gente correu para lá, para ver o que tinha acontecido. A descida do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito, e o apóstolo Pedro se coloca em pé e começa a pregar para aquela multidão que estava em volta deles, achando que eles estavam bêbados. Muita gente dizia, ué, mas é meio-dia, esse povo já está bêbado, porque falando tudo embolado, em línguas estranhas, um falava na língua de um país, outro falava na língua do outro país, outro parecia que estava bêbado. E o apóstolo Pedro se coloca no meio deles, levanta e começa a pregar a sua primeira pregação. E você pega o capítulo 2, você vai ver o apóstolo Pedro mostrando para eles o que tinha acontecido e quem era Jesus, com base na Bíblia do Velho Testamento, porque eles não tinham a nova ainda, o Novo Testamento. Ele pega o Velho Testamento e prega para eles sobre Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo, fala do profeta Joel, cita Joel, cita os Salmos em vários lugares, ele prega a Bíblia para eles. E o resultado, no final do capítulo 2, a gente vai ver uma multidão se convertendo. Olha o que está registrado aqui. Atos 2, 37. E eles, ouvindo isso, ouvindo a pregação do apóstolo Pedro, compungiram no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões irmãos? E Pedro diz para eles, arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos que estão longe, e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui está a pregação do apóstolo Pedro. A primeira pregação. E com muitas outras palavras, os exortava, dizendo, salvem-vos dessa geração perversa, saia do pecado, saia dessa geração perversa, venha para Deus, venha para Cristo, venha seguir Jesus, se salve dessa geração perversa, se arrependam, abandone o pecado. Essa foi a mensagem, a primeira mensagem. E sabe o que acontece? E de sorte que foram batizados os que de bom grado, de boa vontade, receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É assim que nasceu a igreja de Jesus Cristo. Nasceu de fundamentos.
Pedro tinha o que explicar, Pedro tinha o que falar, Pedro sabia o que ele estava falando. Pedro tinha caminhado 3 anos e meio com Jesus, tinha sido ensinado por Jesus 3 anos e meio, tinha recebido mandamento, Pedro tinha princípio, Pedro tinha base, e Pedro passa a base que ele aprendeu e 3.000 pessoas se convertem. Sai do mundo e vem para Deus. E olha o que eles fizeram. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverava na doutrina. Igreja de Cristo tem doutrina, tem princípio, tem base. Não é a gente que vive de qualquer jeito, que faz o que quer, que faz o que pensa. Não, a igreja de Jesus Cristo tem doutrina, tem princípio. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E quem era a doutrina dos apóstolos? O que eles receberam de Jesus Cristo não era deles. Eles simplesmente estavam transmitindo o que receberam. Não era a doutrina deles, era chamada de doutrina dos apóstolos, porque eles estavam passando, mas o que eles passavam é o que eles receberam 3 anos e meio de Jesus Cristo. Conheciam a Bíblia mais do que nunca, estavam preparados, e começa a citar a Bíblia para judeus que era conhecedor da Bíblia. E começa a mostrar na Bíblia Jesus Cristo, e na Bíblia o Espírito Santo, e na Bíblia a salvação. Irmãos, igreja de Cristo tem fundamento, tem base, não é qualquer coisa. A gente fica assistindo hoje pregação na televisão ou na internet. As pessoas leem a Bíblia, vai falar de outra coisa. Antigamente eu via padres fazendo isso, lia a Bíblia e ia falar de outra coisa. Hoje a gente vê pastores cristãos lendo a Bíblia e vai contar outra história. Pedro prega a Bíblia para eles. Se pegar aqui o capítulo 2, Pedro, isso, nós não estamos bêbados, mas isso é o que é a cumprimento da profecia de Joel, que Deus diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse Jesus que vocês crucificaram, que fez tantos prodígios e maravilhas na terra, é o que foi ensinado por Davi lá no Salmo. Ele está citando. Ele cita o Salmo, ele cita a Bíblia. É gente preparada, é gente que conhece a Bíblia, é gente que não vai falar qualquer coisa para o mundo. É gente com base, é gente ensinada, é gente preparada. Queridos, eu convivi até 35 anos, até a década de 90, na igreja. E até essa época, a igreja era uma igreja que tinha oração na terça, culto de doutrina na quinta, escola dominical no domingo de manhã e culto de pregação no domingo à noite. Até a década de 90, até quase 40 anos de idade, a igreja era assim. A igreja tinha fundamento, a igreja tinha princípio, a igreja tinha ensino. Por isso que estamos onde estamos hoje. A palavra de Deus foi deixada de lado. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é uma igreja fundamentada, está aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. Em cada alma, em todas as almas havia temor de Deus. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os que criam tinham tudo em comum, vendiam propriedade, repartiam com os que tinham necessidade, perseveravam unânime todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava pessoas à igreja. Mas olha como é que eles viviam, olha a base, olha os princípios. Eu fiquei 20 anos afastado da igreja. Já falei isso aqui para vocês. 20 anos afastado da igreja. Eu orava em casa, eu lia a Bíblia em casa, mas eu fiquei 20 anos sem ir à igreja. Nesses 20 anos fui algumas vezes, nos últimos anos. Visitei várias igrejas em Campinas.
Igrejas grandes. Participei de cultos. Entrei, sentei, participei do culto. Contribuí. Participei de campanhas lá para comprar navio e barco lá para o Amazonas para evangelizar índios. Dei valores grandes e botei um bilhete dizendo assim: por favor, estou há muitos anos longe da igreja, ore por mim. Se quiser me visitar, está aqui meu telefone. Você me visitou? Entrei e saí várias vezes, nunca ninguém enxergou quem eu era para perguntar: você está aqui? O que você está precisando? Você tem algum problema? Você tem alguma dificuldade? Você tem alguma necessidade? Você está passando por algum problema? Eu posso te ajudar? Não. Eu via que grupos juntos. A igrejas grandes lá, com 5, 10 mil pessoas, dividida em grupos. Um grupinho aqui junto, conversando, outro grupinho ali junto, grupos. Eu cansei de ir e parei. Eu falei: se for para mim estar num lugar desse, eu não vou. Eu quero estar num lugar, eu conheço a Bíblia, 40 anos estudando a Bíblia. Isso não é igreja. Me desculpe. Isso é um clube. Aqui na chácara, tem um bairro ali, vizinho da minha chácara. A gente tem levado pessoas para trabalhar com a gente lá. Boa parte deles envolvido com coisa errada. Meninos jovens não conseguem nem trabalhar em razão da droga. Não conseguem. Trabalha um dia, não volta o outro. Já destruiu o corpo. Não consegue trabalhar. 200 casas que tem lá, a coisa errada corre solta. Boa parte desses meninos, comecei a falar de Deus para eles. Não, nossa família é evangélica. Minha mãe é evangélica. Meu pai já foi evangélico. Qual a sua igreja? Qual a igreja da sua família? Tal igreja. Aí eu passo lá em Cosmópolis, a igreja deles lá em Cosmópolis, uma das igrejas lá, é o quarteirão inteiro. Quarteirão inteiro de igreja. Você passa lá de domingo, carrões e carrões e carrões. De vez em quando a gente tem que fazer cesta, levar lá, porque eles estão passando necessidade, passando fome. Inclusive os que fazem parte da igreja. Passando necessidade porque não estão nem aí preocupados. E somos igreja. E diz que a igreja tem uma placa lá. Meus queridos, Deus tem me incomodado muito com isso. Eu tenho ficado indignado com isso. Ou a gente é igreja, ou então a gente para de ser e para de envergonhar o nome de Deus. Ou a gente vive a igreja como tem que ser igreja, ou então a gente para. Porque os danos que a gente causa com mau testemunho é muito maior do que se a gente ficasse parado. Mas Deus nos chamou para ser testemunha. E agora eu volto. Eu não vou falar sobre esse fundamento da igreja hoje, estou fazendo só uma introdução. Agora a gente volta para o João 21. Eu fiz isso para você entender por que Jesus estava insistindo com Pedro. Pedro, você me ama? Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E aí você vê agora o Pedro apacentando no capítulo 2. Aqui Pedro está apacentando. E numa pregação só, 2, 3 mil pessoas se convertem. Mas olha os princípios que eles passam. Comunhão em tudo. Estavam juntos na oração, na alimentação, nos momentos bons, na alegria, na tristeza. Era um povo que caminhava junto. É uma família, é família de Deus. Eu não posso chegar aqui e falar com vocês no domingo e passar o resto da semana sem saber o que está acontecendo com vocês. E muitas vezes nós temos feito isso também. Temos sido negligentes. Mas não é isso que é igreja. Igreja é pastoreamento.
Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Cuida. Cuida. E por que Jesus falou isso para Pedro? Porque vocês se lembram que quando Jesus, muito tempo atrás, lá em Mateus 28, ele disse, depois que ele ressuscitou, ele falou para os discípulos, todo poder me foi dado no céu e na terra. Não foi isso? Todo poder, Mateus 28, 19, todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Chamou eles e falou, vão, eu recebi todo o poder, estou passando o poder para vocês. Receba o meu poder, receba tudo que eu já ensinei, tudo que eu já passei para vocês, agora estou dando a autoridade no meu nome, vão no meu nome e pregue o Evangelho, liberte as pessoas, curem as pessoas e ensine a guardar tudo que eu tenho ensinado para vocês. Ensine eles a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Lá em Marcos 16 a mesma coisa. Ide pregar o Evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem, se crerem no meu nome, expulsarão demônio, curarão enfermo, e farão muitas maravilhas como eu fiz. Jesus tinha dado essa ordem, e aqui no capítulo 21, se você ler o começo do capítulo, diz assim, que já era a terceira vez que Jesus se manifestava para eles. E depois disto, outra vez, Jesus se manifestou aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Lá estavam os discípulos, Pedro, Tomé, Natanael, os discípulos estavam lá. E disse-lhe Jesus, e disse Pedro, vou pescar. E os outros discípulos disseram, nós também vamos contigo. E subiram para o barco e foram pescar. E passaram a noite inteira e nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus aparece na praia, apresenta-se a ele, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. E Jesus pergunta, tem alguma coisa para comer? E eles responderam, nada. Não tem nada. Passamos a noite pescando, mas não tem nada para comer. E eram pescadores, antes de seguir a Cristo, eram pescadores profissionais e passou a noite inteira pescando, mas não tinha nada para comer. E Jesus diz para eles, lançai a rede do lado direito do barco, e lançaram a rede, e já não podiam tirar a rede por causa dos peixes, e logo que desceram para a terra, viram ali umas brasas e um peixe posto em cima, e pão. E Jesus disse, traz os peixes que vocês apanharam. E puxaram a rede, e eis que havia 153 grandes peixes, tantos que romperam a rede. E daí, Jesus disse, jantem comigo. Engraçado que a Bíblia diz que eles chegam e olha, tinha um fogo, tinha brasa, tinha um pão e tinha peixe. Mas eles não tinham pescado nada. De onde que apareceu esse fogo, esse pão e esse peixe? Eles olham, aí alguém falou, é o Senhor. É Jesus. Alguns não conheceram, mas outros conheceram. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava para eles. Entre a ressurreição de Jesus e ele ir ao céu, ele ficou 40 dias na terra. E esses 40 dias na terra, ele ficou trabalhando com os discípulos. E já estava chegando a hora dele ir para o céu, e os discípulos pescando. Pescando, Osmar. Pescando. Mas pescando peixe. Jesus tinha chamado eles para pescar o quê? No começo, larga a rede
larga de ser pescador de peixe, eu vos farei pescadores de homens. Mas eles estavam voltando, eles não quiseram assumir o chamado, eles não quiseram a missão. Depois que eles viram o que aconteceu com Jesus, depois que Pedro foi tentar seguir a Cristo, e a moça falou, você fala parecendo com ele, você é um deles. Aí Pedro, não sou não, nunca o conheço, nem o conheço. Porque esse Pedro fala que ela talvez fosse crucificado e preso como Jesus. Voltou para trás, desistiu do chamado, desistiu do propósito, porque estava na hora da perseguição, da dificuldade, da luta. Por isso Jesus chega para Pedro, você me ama, Pedro? Eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas, larga de pescar. Larga seus afazeres, eu não chamei você para pescar. Eu chamei você para pescar homem e não peixe. Você está no lugar errado, você está fazendo o que eu não te mandei. Larga e segue-me. E ele pergunta 3 vezes, Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. 3ª vez, Pedro, você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Vai cuidar da missão? Vai cuidar do chamado? Meus queridos, Jesus, essa missão é só para apóstolo? Essa missão é só para os 12? Essa missão é só para pastores? Não, essa missão é para todos nós. Pastor Josué Brandão fala sobre isso essa semana, e Abel me mandou ontem a mensagem dele. Ele fala sobre isso, que a igreja, ela é chamada para ser sacerdócio real, ela é chamada para levar Jesus Cristo. Mas, irmão, onde é que eu tenho que apacentar? Eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Você tem ovelha de Jesus na sua casa, você tem ovelha de Jesus nos seus vizinhos, você tem ovelha de Jesus no seu trabalho, você tem ovelha de Jesus na sua escola, você tem ovelha de Jesus quando você anda para a rua. Aonde nós andarmos, nós vamos encontrar gente perdida, longe de Deus, com a vida arruinada, precisando de Deus. E Jesus está dizendo para nós, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, ser igreja de Jesus Cristo não é apenas aceitar Jesus, querer bênção e ficar de braço cruzado. Não. Ovelha de Jesus, discípulo de Jesus, igreja de Jesus, é ser chamado para a missão, é chamado para trabalhar, é chamado para servir. É chamado para servir. Pedro, você me ama? O Senhor está falando comigo e com você nesta manhã. Pelo seu nome, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Se prepara para apacentar as minhas ovelhas. Se torne um discípulo, se você não é ainda. Vem aprender. Vem aprender o que é ser igreja, o que é ser discípulo. Vem ser preparado, porque Deus precisa de você. Deus precisa de você. O hino 65 da harpa cristã diz assim: eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá levar as boas novas de Deus em Cristo, salvando o pecador? Todo o poder o Pai me deu, na terra como no céu. E depois anunciar o Evangelho. E eis que convosco estou sempre. Portas abertas por todo o mundo. Cristãos, erguei-vos e já avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, e da escravidão os povos libertai. Ó, vinde a mim, a voz divina chama. Vinde e clamai em nome de Jesus, para a salvação da maldição eterna. Ele derramou seu sangue lá na cruz por nós. Ó Deus, apressa o dia glorioso em que os remidos todos se unirão e em um coro excelso, santo e jubiloso, para todo sempre, glória a ti darão. Esse é um hino que a gente cantava há muitos anos atrás.
A igreja que eu conheci de muitos anos atrás era uma igreja totalmente envolvida com missão, com evangelismo. Nós não tínhamos os recursos de hoje. A gente montava numa carroça e ia fazer culto nos lares. Não tinha instrumento, só cantava. Depois eu consegui um cavaquinho, depois um acordeão de 24 baixos. Mas a gente ia de carroça. Não só levar o evangelho, mas chegava na casa das pessoas, tinha alguém enfermo, alguém ia ajudar, precisa lavar roupa, precisa limpar a casa, precisa de alguma compra, precisa de algum remédio. Era assim. É isso que é essa igreja. Pedro, você me ama? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Concluindo, Mateus 25. Mateus capítulo 25. Versículo 31. Então o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes colocará à sua esquerda. E dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e foste me visitar, estive preso e foste ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos? Com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber. Quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver. E respondendo o rei dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um dos meus pequenos, dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não não me recolheste, estava nu, não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então responderão eles dizendo: Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, enfermo, na prisão e não te servimos? E ele responderá: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Você está entendendo o que é essa igreja? Essa igreja é ser assim? Essa igreja é ser assim. Esse é o exemplo. Esses são os princípios. A igreja nasceu assim. Por isso que eles começam no capítulo 2, junto, unido, orando, comendo junto, chorando junto, lutando junto. Isso é igreja. Vamos ficar em pé. Que Deus nos ajude. Vou pedir para a Tati desligar a gravação. Deus abençoe você que acompanhou essa ministração até agora.